Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai bater um papo sobre home office, como as empresas podem contribuir para o bem-estar dos funcionários durante o home office, né? Tarefa aí que virou muito comum durante a pandemia. Por isso eu trago para conversar com a gente a Sheila Shimada, ela que é advogada corporativa. Trago também aqui a Bruna Richter, ela que é psicóloga. Sejam muito bem-vindas. Acho que esse bate-papo calha muito, né, com esse tempo que a gente está passando. Então vamos bater um papinho sobre isso. Sheila, eu queria começar, né, com você. Por que é tão importante, né, o funcionário ter aí um respaldo da empresa, né, durante o home office? O que é importante para que o funcionário também não tenha problemas de saúde? Conta um pouquinho aí pra gente. Oi, Thay, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer aí a sua condução do programa, brilhante, né? E sim, a empresa ela tem uma grande responsabilidade aí na condução do sistema de trabalho, porque é importante que a gente lembre que a empresa ela tem um papel de gestão da condução da relação laboral. Então, se a gente for considerar que a empresa ela é um organismo, a gente primeiro entende que ela vai, através do seu gestor, através dos seus líderes, conduzir a relação de trabalho. Então, a gente sempre tem o papel de um líder dando orientações para que os seus liderados, ou seja, os seus empregados, sejam conduzidos por uma determinada relação de trabalho. Então, a gente sempre tem um sistema estruturado, um sistema organizado para que uma relação de trabalho seja conduzida. Então, quando uma situação como, por exemplo, a pandemia acontece, a gente tem normalmente aquela estrutura laboral num primeiro momento impactada, num primeiro momento assustada por uma nova situação. E qual que é o papel do líder? O papel do líder é, primeiro, acalmar, estabilizar e informar. Olha, a gente tem uma nova situação, a gente tem aqui um novo desafio, e dentro desse novo desafio, as orientações são essas. E quem dá essa orientação é a empresa. E dentro desse cenário, se a empresa não fornecer aquilo que aquela situação desafiadora está exigindo, vai se criar uma situação de caos, né? E aí você fala assim, poxa, Sheila, mas às vezes a empresa não tem aquilo que a situação está exigindo, né? Vamos lembrar que em 2020, março de 2020, quando começou o lockdown, ninguém sabia o que ia se passar. O cenário era instável para todo mundo. O mundo não sabia o que ia acontecer. Sim, o mundo não sabia, mas uma coisa a gente sabia, que todo mundo ia precisar de um suporte emocional, que mesmo que a gente não soubesse o que estava acontecendo, a gente precisava de flexibilidade e de compreensão. Então, isso as empresas podiam proporcionar. E aí a gente foi conduzindo um sistema onde era necessário que a gente não entrasse num sistema de regras a longo prazo, então a gente precisava de regras a curto prazo, a gente precisava de flexibilidade e a gente precisava de compreensão. E de pouquinho em pouquinho a gente foi se adaptando. Estamos aí, né, em 2021, quase um ano e meio depois, com regras um pouco mais flexíveis, todo mundo sobrevivendo, e aí a gente teve assim, muita especulação. E se você for me perguntar, olha, Sheila, o que aconteceu com as normas trabalhistas? Hoje a gente vai ter o home office implantado permanentemente? Não, né? É óbvio que esse sistema ele não vai ser nem permanente, nem fixo, nem 100%, nem 50%. A gente vai ter um sistema híbrido, né? A gente vai ter um sistema que vai acontecer de forma permanente em alguns setores, de forma híbrido em alguns setores e de forma flexível em todos os setores. Então, sim, a empresa ela vai ser responsável por essa implantação, mas de forma flexível, de forma gradual e de forma compreensiva. Não sei se respondi claramente a sua pergunta. Sheila, você tocou em vários pontos importantes, né? A gente está aí, você falou, 1 ano e meio, e realmente é isso. A gente está 1 ano e meio nesse sistema em que, no começo, ninguém sabia quanto tempo ia durar, a gente imaginava que fosse coisa de 6 meses no máximo, a gente já vê essa situação aí há 1 ano e meio. E você falou de algo que eu acho que preocupa todo mundo, né? A questão emocional. Eu acho que hoje a gente vê que as pessoas, né, o trabalhador, ele quer ter uma estrutura também, lógico, física, um suporte também, com ajuda de custos,
da empresa, mas eu vejo muitos trabalhadores com a questão emocional bastante abalada, né? Muitas pessoas que não conseguem ali adaptar todo o ambiente delas, donas de casa principalmente, né? Tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa e trabalhar ao mesmo tempo. Tudo aquilo acaba se misturando, você passa a não ter horário mais para nada. Por isso que agora eu peço para a Bruna, dou aqui boas-vindas para ela e faço essa pergunta. Como se organizar no home office e como está a questão emocional das pessoas aí durante essa pandemia, embora já faça 1 ano e meio, né, que a gente está passando por isso, ainda é algo novo, né? Olá, Thay. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo. Assim, as pessoas, de um momento para o outro, se viram muito desamparadas, né? O mundo, como a gente conhecia, como a gente acredita que sempre foi, ele desapareceu e a gente teve que rapidamente se adaptar a essa nova realidade. Então, nesse sentido, a ansiedade, né, o temor cresceu muito diante do desconhecido e as pessoas começaram a flexibilizar. Isso de uma maneira geral, mas também dentro das instituições. A regra geral era que a gente ficasse em casa e a gente perdeu um pouco dos limites da fronteira entre casa e trabalho. Então, a princípio se achava que a produtividade ia cair por conta disso, né, por estar em casa, mas eu acredito, né, e assim, os números mostram que a produtividade, na verdade, aumentou. Só que a que custo, né? Assim, a gente também percebeu pessoas esgotadas fisicamente, porque começou a se questionar, hoje em dia se fala muito sobre isso, sobre a fluidez do horário de trabalho, que a gente começou a trabalhar um pouco mais cedo, e aí tem muitas reuniões, muitos encontros, muita coisa acontecendo em relação ao próprio trabalho, e às vezes o WhatsApp, as redes sociais, elas funcionam até depois do horário de trabalho. Então, você está respondendo e-mail, você está respondendo questões de trabalho num tempo mais fluido. E como você falou, o home office, como a gente pensava nele antes, ele não existe mais, porque não é isso estruturado, não é você no seu ambiente de escritório sozinha trabalhando ali. Na verdade, foi um home office improvisado, com isso, com a casa, com o medo, né, esse medo crescente dessa nova realidade, com tudo isso misturado, e a gente tentando administrar todos esses fatores ao mesmo tempo. E, Bruna, até um dado interessante que a gente tem aqui, né, a FGV fez uma pesquisa e um estudo sobre algumas questões da saúde, né, emocional, mas também da saúde física. E 55% das pessoas que foram entrevistadas têm a questão do distúrbio do sono por conta do home office. Então, quer dizer, as pessoas estão dormindo preocupadas com o trabalho e isso é algo bastante preocupante, né? Sim, sem dúvida. E o que acontece é que também foi crescente, a gente vive numa crise econômica também, então foi crescente a onda de desemprego. Quem tem emprego se agarra a ele. E aí, por isso, talvez extrapole pensando nesse momento onde o financeiro é fundamental, né? Assim, você não está num momento de oportunidades fáceis, então você segura muito o seu emprego. Com isso, você perde noites de sono, assim, porque você quer saber como produzir mais, mas se vê um pouco impedida pelas circunstâncias físicas mesmo, pelo concreto, pelo mundo real que invade a vida da pessoa, e ainda assim você não quer deixar nada faltar. Para não deixar esse buraco aparecer, né, essa falta aparecer, você tenta se desdobrar, você tenta manter esse nível de produtividade que talvez nessa fase seja impossível, seja do nível do desumano, no sentido de não conseguir dar conta de tudo. Então, eu gosto muito de trabalhar e de falar sobre o que é possível, né? Apesar de ser 1 ano e meio, eu penso que é só 1 ano e meio, né? Então, toda a lógica que existia antes disso, hoje em dia não acontece. E, aos poucos, eu acho que tanto as empresas como os funcionários estão conseguindo achar um meio em comum para conseguir dar conta dessa nova realidade, né? Assim, ainda que a gente mantenha em vista que isso vai, daqui a pouco, encontrar um lugar mais estável, vai retornar aquilo algo mais próximo do que a gente conhecia, hoje em dia as pessoas ainda se encontram um pouco perdidas dentro desse ajuste de barreiras, de contorno, né, do limite
entre o que é do trabalho e o que é de casa, estando trabalhando no ambiente, nesse ambiente, no lar, né? É verdade. Agora, Sheila, o que a empresa pode oferecer, talvez de benefícios, né, ou ajuda, que deem um suporte aí, a gente saindo um pouquinho da questão emocional, mas falando mesmo da questão financeira, a gente sabe que todo mundo estava ali todos os dias na empresa, né, e não precisava usar, às vezes, energia de casa, internet de casa. Então, o que a empresa pode oferecer para que um funcionário se sinta feliz também trabalhando dessa forma, seja híbrida ou seja completamente home office? Olha, Thay, primeiro, antes da sua pergunta, a gente tem algumas coisas a serem consideradas, né? Então, vamos quebrar alguns paradigmas. O que é a empresa? A empresa é uma ficção, né, de um CNPJ. Mas antes da gente falar de empresa, a gente tem que falar que a empresa, elas são pessoas. Então, quando você fala assim, o que a empresa pode oferecer? A gente está falando de decisores. Então, o que esses decisores tiveram que se reinventar para entender, para poder oferecer? Então, quando a gente fala assim, o que a empresa pode oferecer, a gente, na verdade, está falando assim, o que o topo, né, da elite dos empresários tiveram que se reinventar para poder dar para os funcionários dentro de um cenário de crise onde eles também sofreram. Então, enquanto advogada corporativa, eu, do lado dos decisores que também sofreram com a crise, né, que também se depararam com um índice de inadimplência muito grande, eu posso dizer para vocês, né, eles se depararam com uma grande mudança no comportamento do mercado de consumo. Então, quando veio essa crise, a gente teve o quê? Nossa senhora, a gente teve uma grande crise. Não, na verdade, a gente teve uma mudança no comportamento do mercado de consumo, porque o dinheiro não saiu do mercado. O dinheiro, ele mudou de lugar. Então, as pessoas, elas não pararam de comer. Elas pararam de ir para o restaurante, mas elas continuaram indo para o supermercado, né? O papel higiênico, ele não parou de ser consumido. Ele parou de ser consumido no nível industrial, mas o nível doméstico, ele começou a aumentar. Então, o dinheiro, ele continuou a circular, mas ele começou a circular em outros locais. Então, os grandes decisores, são os CEOs, os CFOs, os sócios, os majoritários, os investidores, eles tiveram que olhar para onde essa quebra do comportamento de consumo virou, tiveram que se reinventar dentro da empresa, os funcionários e os diretores tiveram que acompanhar essa mudança, senão a empresa não acompanhava, ela ia quebrar junto com eles, e aí sim os benefícios puderam ser concedidos. Então, é um conjunto dentro desse organismo da empresa. Se todo mundo não trabalhar junto, o benefício ele não pode ser concedido. Então, a gente tem que começar a parar para olhar aqui. A empresa, ela é um organismo. Então, assim, o que os CEOs, os CFOs, os diretores podem conceder para os funcionários? Bom, se os funcionários colaborarem, se eles entenderem que todo mundo está junto nessa, né, eles precisam também receber uma flexibilidade dentro da rotina. Essa é a primeira coisa. Então, assim, dentro de uma família, a primeira coisa que eu digo para os CFOs, o que vocês precisam olhar para o funcionário? Olha, às vezes ele não vai poder participar de uma reunião às 5 horas da tarde. Por quê? Porque dentro daquela dinâmica familiar, às vezes ele não vai poder participar de uma reunião como ele participaria se ele estivesse dentro do escritório. Por quê? Porque o marido com a esposa, eles vão ter que se revezar, porque o filho acorda tarde, porque ele não está podendo participar da escola. Então, assim, benefícios, eles têm que ser concedidos no sentido da rotina familiar. Essa é a primeira coisa que tem que ser observada. Então, assim, um segundo benefício às vezes você vai ter que dar um benefício que você não dava dentro do escritório. Então, um benefício para ele poder usar uma internet melhor dentro de casa. Ele não está ganhando mais vale transporte, mas ele precisa colocar uma internet melhor. Conversa com as pessoas, porque sempre numa relação funcionário e diretor, existe a necessidade de ser ouvido. Então, uma das coisas que a gente fez nas pesquisas dentro da empresa é o seguinte: os homens, eles tinham muita vergonha de falar assim, olha, eu preciso levar o meu filho para o pediatra. Então, assim, a gente reclama muito do machismo quando ele está voltado para a mulher, mas quando ele está voltado para o homem, ele é super pouco visto. Então, muitos homens, eles querem auxiliar a esposa dentro de casa, na educação dos filhos, etc. Mas parece que
isso a gente verificou muito dentro da realidade das empresas. Parece que tudo bem a mulher falar que ela precisa faltar no trabalho para levar o filho para a escola, mas o homem falar isso é meio que vergonhoso. Então, parar para escutar qual que é a necessidade daquele funcionário. Entende? Porque parece que o home office ele veio trazer essa realidade de que todo mundo precisa colaborar dentro de casa, o homem e a mulher. Só que para o homem é um pouco mais vergonhoso. E isso, assim, eu não estou falando que é a opinião da Sheila, tá? Eu estou falando que é uma opinião de pesquisas que a gente verificou dentro da empresa, principalmente para cargos um pouco mais elevados, que o homem ele tem essa maior dificuldade de falar que ele precisa de um tempo maior para ajudar nas tarefas domésticas. E a mulher tem mais facilidade de solicitar esse tempo mais flexível dentro da empresa. Então, o que a empresa poderia dar para o homem nesse sentido? Um pouco mais de abertura, um pouco mais de flexibilidade, porque ele também precisa contribuir dentro do tempo de qualidade da família. Então, assim, se hoje a primeira coisa que se cortou foi o Vale Transporte, uma primeira coisa que precisa se dar é um benefício para a internet, que também é algo que precisa ser contribuído. Então, assim, se você fosse me perguntar, sabe, de novo essa pergunta a primeira coisa, conversa, diálogo, veja o que mudou, porque dentro desse novo cenário, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa de cada pessoa, mas a gente precisa de conversa para aprender a se relacionar, recriar laços e assim desenvolver novas realidades, porque um industrial é totalmente diferente de uma startup. Uma startup é totalmente diferente de uma empresa familiar. Uma empresa familiar é totalmente diferente de uma empresa de têxtil e assim por diante. Tá certo. Agora, Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, de que maneira, então, esse isolamento social, talvez esse acúmulo de tarefas, né, a gente tinha escola antes, agora muitas vezes as crianças estão dentro de casa, às vezes tinha lá, né, alguém que auxiliava nos afazeres domésticos e aí por conta da pandemia não se tem mais. Então, o que o isolamento social, né, e essa crise sanitária, assim, unidas, podem estar causando nas pessoas, né, algum tipo de síndrome? A gente falou aí da questão do sono, mas a gente sabe que existem muitas coisas relacionadas, né? Sim, tá, é isso. É um excesso de tarefas que sobrecarrega todo mundo. E se não tiver, aproveitando dentro da Sheila, né, assim, um ouvido atento para os outros membros da família, para saber o que é necessário, o que priorizar, o que pode ser deixado para depois, a chance de adoecimento do próprio núcleo familiar, mais de cada integrante, né, é grande. Então, é preciso que se entenda, que se estabeleça uma nova rotina que abarque a todos, assim, e talvez não completamente como era antes, porque, de fato, a escola ajuda, momentos separados, assim, no próprio relacionamento do casal, momentos onde você faz coisas que não são independentes, que você não está em contato com o outro membro, são importantes, e hoje em dia isso nem sempre é possível, então tem um excesso de convivência que também pode ajudar a sobrecarregar, e surgem síndromes e transtornos decorrentes disso. E aí, uma das mais vistas hoje em dia, assim, que realmente está crescente, é a própria ansiedade, né? Assim, as pessoas andam muito ansiosas, muito angustiadas, frente a tudo, frente à questão financeira, frente à morte, que é um não lugar, né? É um assunto que a gente não costuma conversar muito sobre isso, e está agora, assim, muito próximo de nós. Então, acredito que falar mais sobre isso, seja no ambiente familiar, seja um espaço para falar isso no meio corporativo, né? Assim, novamente citando a Sheila, esse espaço de escuta, ele é muito importante para saber verificar qual é a dor de cada um, qual é a incerteza de cada um, e assim poder trabalhar melhor talvez, se não puder, dependendo do porte da empresa, se não der para escutar exatamente o indivíduo, mas o grupo, né? Assim, o que aquele grupo está precisando, qual é o tipo de suporte que a gente consegue dar para que não seja tão sofrido esse momento que, por si só, já é muito delicado. E, Bruna, você colocou algo bastante interessante, né? Vai de encontro ao que a Sheila disse. A Sheila falou sobre o diálogo entre as empresas, né? Entre o empregador e o funcionário. E a mesma coisa dentro de casa, né? Além de existir essa conversa, então,
entre o mundo corporativo e quem está lá dentro de casa, é importante que tenha essa conversa entre a família, né? Que a gente está falando aqui, é claro, daquele trabalhador que está em home office, mas é super importante isso que você falou da ansiedade. A gente vê crianças passando por isso também, né, Bruna? Eu queria que você contasse aí dentro da sua experiência, o que você tem visto hoje dentro do ambiente familiar. Então, as crianças costumam ser muito negligenciadas e talvez não de uma forma pensada, no sentido de que elas são ignoradas propositalmente, mas porque, em geral, os adultos tendem a achar que elas não precisam saber, que elas não precisam estar informadas de alguma forma e precisam, porque por mais que elas não entendam totalmente o contexto, elas percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, principalmente no início, não se falava muito, até porque os adultos também não tinham muita informação. Então, na verdade, a gente esperou durante muito tempo que as crianças ficassem quietinhas, ficassem brincando. Aproveita que não tem aula, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E isso foi muito prejudicial no sentido de que elas ficaram meio perdidas. A rotina, como elas conheciam, e criança precisa de rotina, sumiu. Então, talvez os sentimentos dela, e criança tem mais dificuldade de nomear os sentimentos, tenham ficado ainda mais confusos durante um período. Hoje em dia, eu percebo uma mudança na postura dos pais já em relação às crianças. Então, cada vez mais, claro que na linguagem infantil, os pais estão se preocupando em conversar mais, explicar o porquê da importância delas se protegerem, ficarem em casa, por que não estão conseguindo conviver com os amigos, ou se estão convivendo, a importância da higiene, do distanciamento, tudo isso mais facilmente verbalizado, e isso ajuda com que as crianças consigam também nomear os próprios sentimentos, os próprios medos, enfim, isso é muito benéfico. Para além disso, a gente não pode destacar que a gente é atravessado pelo nosso contexto, sempre. Então, assim, a gente vive num contexto onde é usual que a mulher tenha esses cuidados mais voltados com a casa e com as crianças. E quando ela se vê tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo dentro de casa, realmente, às vezes, ela fica mais sobrecarregada. Então, poder contar com a ajuda dos outros membros dentro da família, para que isso consiga se desenrolar da melhor forma, né, de uma forma otimizada, também se faz muito importante. Agora, Sheila, aliado a isso, né, tudo que a Raquel também, a Bruna está falando, a questão emocional. Como que a gente está falando aqui do diálogo, né, entre o empregador e o empregado? É importante que o empregador também observe a questão emocional e é possível que ele também afaste do seu posto devido a essa observação, né, o próprio funcionário, mesmo ele estando em outro ambiente? Na verdade, é possível, é sugerido, mas também é necessário que exista uma imposição de limites, porque existe uma necessidade, e aí vai dar a habilidade do líder de reconhecimento dos limites e do fino liame dessa necessidade, de você reconhecer até que ponto existe uma real necessidade de afastamento daquele funcionário e até que ponto existe um estresse decorrente da própria pandemia. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? A gente estava num debate esses dias mesmo sobre o próprio home office, e aí veio uma pergunta de uma internauta, né, falando assim, olha, por que a gente tem que participar de reuniões, muitas vezes desnecessárias, a hora que o gestor impõe. Então, assim, veja bem, a hierarquia, ela é necessária, e a gestora, ela já era uma gestora muito experiente, né, inclusive da área jurídica, e ela falou assim, olha, existe uma hierarquia, essa hierarquia é necessária, as reuniões, elas são impostas, sim, nos horários que são pré-determinados, porque existe a necessidade de uma pré-organização. Se eu não coloco, e parece que são coisas óbvias, mas o óbvio, ele precisa ser explicado, né? A informação, ela precisa ser abundante. Então, ela, com muita calma e muita paciência, explicou. A reunião, ela é pré-determinada para que você possa se organizar. Em determinado horário, você precisa estar lá para que todo mundo esteja lá nesse pré-determinado horário. E a gente precisa que todo mundo esteja lá para que a gente possa verificar se está todo mundo bem.
E a gente precisa que todo mundo esteja lá para que todo mundo se veja e lembre que existe um time trabalhando por um bem comum. Entende? Então, assim, até que ponto se questiona, olha, o bem-estar individual, ele é necessário, mas existe o bem-estar comum, e ele tem que estar acima do bem-estar individual, porque existe uma organização, e essa organização chama-se empresa. E o bem-estar individual, ele é muito importante, mas o bem-estar comum, ele precisa estar acima do individual, porque você trabalha numa organização. Então, esse individualismo, ele, em determinado ponto, ele tem que ser sacrificado. Esse é um princípio básico da governança corporativa. É claro que o gestor, ele precisa se preocupar, principalmente no momento de crise, com a saúde do empregado. Mas a gente não pode esquecer que ele trabalha para uma organização. E ele depende dela. E a organização precisa estar saudável para que todos os outros continuem a trabalhar. Então, esse equilíbrio, ele precisa ser mantido. E essa é a base de toda a governança corporativa. Então, quando a gente está falando em governança corporativa para que a organização consiga sobreviver, porque a organização também passa por um momento de crise, a gente precisa lembrar de alguns pilares que eu sempre coloco quando a gente está trabalhando nesse grau de governança corporativa. E o primeiro é: o bem-estar comum, ele se sobrepõe sobre o bem-estar individual. Ah, Sheila, mas você está sendo muito má. Não, se o bem-estar comum não se sobrepor ao bem-estar individual, a gente vai ter personalidades se sobrepondo em cima de princípios. E toda vez que eu coloco personalidades acima de princípios, eu tenho uma empresa que caminha para a falência. Por quê? Porque por mais brilhante que um ser humano seja, ele tem uma natureza humana. E naturezas humanas tendem a falhar. Assim, é quase certo que um ser humano vai falhar. Agora, um princípio, eu consigo acreditar num princípio. Eu consigo acreditar num princípio ético, um princípio de transparência, um princípio de... Pega qualquer princípio. Ah, eu acredito que essa empresa ela vai caminhar num princípio de transparência, ética, coesão, razoabilidade. Escolhe o seu e caminha nele. Esse é o princípio que eu quero a minha empresa. Ponto. Princípios funcionam. Pessoas tendem a falhar. Então, eu preciso caminhar nesse sentido. O segundo, toda vez que eu precisar escolher entre o bem-estar de um indivíduo e o bem-estar da empresa, eu vou precisar sacrificar o indivíduo. Por exemplo, todo dia a reunião tem que acontecer às 8 da manhã. Ah, mas a Sheila não gosta de acordar às 8 da manhã. A Sheila vai ter que se adaptar. Porque se 10 pessoas acordarem às 8 da manhã e a Sheila não gosta de acordar às 8 da manhã, a Sheila vai ter que aprender a acordar às 8 da manhã. Porque 10 pessoas estão acordando às 8 da manhã. Então, em determinado momento, aquela pessoa vai ter que se adaptar em prol do coletivo. Então, sim, é importante que a empresa se preocupe com o indivíduo, é muito importante. Mas é importante que o indivíduo se adeque à empresa, é importante. Caso contrário, ele precisa se retirar da empresa. Você entende, Thay? Claro. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Não é a empresa que serve o indivíduo, é o indivíduo que serve a empresa. Senão ele não serve para estar na empresa. Ah, mas a ansiedade é muito grande. Sim, ninguém está ignorando que é um momento desafiador. E é exatamente por isso que muitas pessoas estão se desenvolvendo e muitas pessoas não estão se desenvolvendo. E essa realidade não pode ser ignorada. A gente não pode ignorar o fato de que o momento é desafiador para todo mundo. Algumas pessoas vão conseguir, algumas pessoas não vão conseguir. É exatamente por causa disso que a gente precisa se superar. Não está fácil. E não adianta falar que está fácil. Não pode se ignorar que o momento é extremamente desafiador. E todo mundo vai precisar se desenvolver e encontrar um meio de se superar. Inclusive as empresas. Então, assim, eu não tenho o costume de passar a mão na cabeça e nem de dar notícias agradáveis ou florear o problema. A empresa precisa tomar atitudes que vão desagradar o funcionário. Em algum momento, se ele não se adequar às normas que a empresa precisa para que ele se adeque, porque a empresa ela tem uma função social: entregar um serviço, entregar um produto, pagar tributos. E se aquele funcionário não se adequar, ele vai ter que ser removido ou demitido. E aí ela paga tudo que ela deve para aquele funcionário. E ele vai embora da empresa. A empresa não é uma mãe.
A empresa é uma empregadora, é diferente. Quem tem papel de pai é o Estado, não a empresa. A empresa é um ente privado que oferece um emprego. A pessoa trabalha lá se ela conseguir. Se ela não conseguir, ela é demitida e vai procurar outro emprego. Esse é o setor privado. É isso que precisa ser adequado à cabeça das pessoas que trabalham num país capitalista. Enfim, é isso. É isso que, assim, o mundo capitalista se adequa, funciona, entendeu? Não é paternalista. É isso que precisa ser muito bem entendido. Não é paternalista. Eu acho que eu fui clara, um pouco dura, enfim. Tá claro, né? Claro. Sheila e Bruna, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso ainda, que dá para perceber que a gente está engatinhando aí nessa questão do home office. Até logo. Estamos de volta com o programa Alesp Cidadania. A gente está conversando aqui com a Bruna Richter, ela que é psicóloga, e também com a Sheila Shimada, ela que é advogada corporativa. A gente está batendo um papo aqui importante sobre o home office, sobre o bem-estar dos funcionários e batendo um papo também sobre a questão das empresas, né, Sheila? Como você estava falando aqui, é algo desafiador para ambas as partes, né? Sim. E aí você estava, queria até que você concluísse, né? A gente estava falando aqui desse pensamento, né? Do bem-estar de todos. É claro que a gente vê que é um momento onde as empresas também estão se preocupando com cada indivíduo. A gente vê empresas aí contratando também psicólogos, né? Se preparando para a volta desses funcionários no pós-home office. E eu queria que a Bruna falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância dessas empresas pensarem também nessa questão, porque querendo ou não, nesse pós-pandemia, muitas empresas vão receber funcionários com algumas síndromes, né? E é importante também que as empresas consigam, né, trazer esse funcionário de volta, porque a gente sabe que também cada um tem aí seu papel importante dentro da empresa, né? Isso, Thay. Nesse sentido, eu penso que, inclusive, talvez abre caminho para entendimento melhor sobre os transtornos mentais e para quebra de alguns estigmas, né? Assim, a gente pensa, é lógico, a lógica de uma empresa perpassa a produtividade, mas pessoas que têm transtornos ou síndromes podem ser muito produtivas. Então, minimizar esses papéis que a gente atribui a pessoas com transtornos, né? Minimizar esses estigmas cada vez mais se torna importante e talvez agora seja um espaço ideal para conversar mais, para se falar mais sobre isso, né? Assim, eu penso que, já que a gente está nesse viés da tecnologia, né? Assim, já que muito do trabalho é feito hoje em dia nesse viés tecnológico, a própria tecnologia, como ferramenta, pode ajudar no intuito de poder levar as pessoas um desenvolvimento maior da saúde mental. Por exemplo, através de lives, por exemplo, através de uma aula de yoga ou de exercícios físicos, laborais, dentro da própria empresa, da própria instituição. Então, tudo isso pode ser levado aos funcionários como forma de ajudar nesse período, né? E, Sheila, é importante, você que está aí nesse mundo corporativo, é importante que as empresas tenham aí talvez esse cuidado até para o próprio benefício delas mesmas, né? Como a gente está falando aí, cada indivíduo tem sua importância dentro da empresa, então a gente imagina que a empresa também se preocupe, né, em trazer esse bom funcionário de volta aí à sua rotina, né, com o emocional estável, né? Bom, Thay, eu sou adepta da teoria orgânica da empresa. E a teoria orgânica, ela diz que a empresa ela é um organismo criado por pessoas, né? Então, assim, como eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei anteriormente. A teoria orgânica, ela diz que a empresa ela é criada por pessoas e ela é um organismo onde existe uma interdependência. Então, como ela é criada por pessoas, os relacionamentos, eles são uma parte fundamental dentro da organização.
Quando você diz que uma pessoa ela é descartável, você está desconsiderando a humanidade do ser humano. Então, eu posso falar enquanto uma pesquisadora, nem como uma advogada, porque a parte da psicologia eu vou deixar para a doutora Bruna, mas como uma observadora, eu posso te dizer que as empresas que investem no ser humano e nos seus relacionamentos e que consideram que os seres humanos eles podem aprender e se melhorar com os próprios erros, elas têm ganhos exponenciais. E aí eu posso te dizer que isso é como se fosse uma arte, tá? Porque existem pessoas que não querem aprender com os próprios erros. E as empresas que insistem nessas pessoas que não querem aprender com os próprios erros, elas podem levar sérios prejuízos. E existem pessoas que estão seriamente comprometidas em aprender com os próprios erros. E as empresas que investem nessas pessoas, elas podem ter ganhos exponenciais. A observação de em quem investir é o grande segredo. Que aí é a parte que a gente passa para a Bruna, né? Para a doutora Bruna, acho que ela pode falar bem. Exatamente, você entende? Porque, assim, existem, por exemplo, programas que são de incentivo. Eu vou te dar um exemplo, né? Existem os programas de mútua ajuda, que são programas reconhecidos em outros países. Por exemplo, programas como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, que nos Estados Unidos são fomentados para a contratação de pessoas. Então, se você tem uma pessoa que está dentro dessa programação, ela ganha mais. Porque percebeu-se que uma pessoa que está dentro desse programa de 12 passos, ou dentro de programas como Al-Anon, ou dentro de programas de reabilitação, elas produzem mais dentro da empresa. Outro exemplo que pessoas que estão dentro de programas de voluntariado no Canadá, elas também ganham mais. Uma pessoa que ela está engajada dentro de um programa de voluntariado, elas têm um increase dentro do salário dela, dentro de empresas no Canadá ou dentro de empresas europeias. Porque percebeu-se que essas pessoas elas rendem mais. Isso é 100% certo? Não, mas as empresas perceberam que isso é 90%, 95% mais lucrativo para elas. Essas pessoas têm perfis, entende? Em contrapartida, existem livros que identificam pessoas que são psicopatas dentro da empresa. Então, quando elas têm esse perfil de psicopatia, elas são capazes de trazerem prejuízos, assim, enormes para dentro da empresa. Então, de novo, voltando para aquela parte, né, do começo que eu estou falando pela terceira vez, que a empresa é um organismo feito de pessoas, e quando você sabe identificar uma pessoa, pode ser altamente lucrativa, porque ela é uma pessoa que se desenvolve, que aprende com os próprios erros, e você sabe identificar uma pessoa que ela é altamente danosa para a empresa, porque ela não quer se desenvolver, e ela quer puxar todo mundo do lado dela, todos os amiguinhos para baixo, e você sabe tirar uma pessoa e deixar outra, aí você vai fazer a sua empresa crescer. Mas essa parte, de novo, não é comigo, ela é só uma observação que é notória quando você trabalha dentro de uma empresa e faz governança corporativa. Agora, quem sabe identificar aí vai ser a doutora Bruna, né? Não e essa é uma parte, é uma questão importante, né, Sheila, como você trouxe. Não é só para o home office, então, que é importante a gente ter alguém dentro da empresa, uma psicóloga dentro da empresa, um profissional para observar, então, a característica de cada um. Isso talvez seja algo que seja muito bom para a empresa em qualquer tempo, né? Não só agora na volta aí, nesse pós-pandemia ou agora durante a pandemia, mas é algo que pode ser benéfico aí sempre, né? Com certeza. Quando a gente está fazendo, por exemplo, merger, né? Quando a gente vai fazer mergers and acquisitions, quando a gente vai fazer um mapeamento das key people, a gente tem pessoas que a gente não pode tirar da empresa. Né? E geralmente não são pessoas assim, é claro que o CFO você não pode tirar, é claro que o CEO você não pode. Não, às vezes é a secretária, muitas vezes, assim. É um campo que, por exemplo, esses dias, é muito engraçado, porque foi uma pessoa super arrogante que conversou comigo esses dias e falou assim, olha, eu vou te ensinar a vender sem ter que ir lá e olhar para os olhos da pessoa. Falei, desculpa, assim, que eu tô há 15 anos fazendo isso, eu tenho que olhar nos olhos das pessoas, eu tenho que ir para as empresas e conversar com todo mundo. Eu tenho que fazer isso. Eu faço isso há anos. Por quê? Porque as key people são pessoas geralmente super quietinhas,
que não demonstram que são. Você tem que ir conversar com todas as pessoas e ver quem que é aquela que sabe onde está tudo, que conhece todo mundo. É uma pesquisa de campo. Essas pessoas, elas são muito discretas, geralmente elas são muito sensíveis, elas não precisam mostrar que elas são, elas agem, sabe? Elas estão nas atitudes. É difícil você identificar uma sensibilidade que você ganha com o tempo, mas elas são de extrema importância para a empresa, não só para a empresa, mas na vida das pessoas, entende? Essas pessoas, essas key people, se elas saem da empresa, elas tiram uma grande lucratividade, uma grande prosperidade. Elas nem sempre demonstram em números quem elas são, mas elas demonstram ao redor, na dinâmica da empresa, o quanto elas podem contribuir. Isso não só no home office, sabe? Mas na dinâmica da lucratividade, do crescimento sustentável e da governança da empresa. E dentro da sua, aí, desse seu tempo trabalhando com essa parte, né, de gestão aí corporativa, você acaba fazendo um trabalho também a ver com a psicologia, né? Esse negócio de olhar no olho, de perceber em gestos, é algo que também acho que a Bruna pode complementar melhor aí pra gente, que é algo bastante da psicologia também. Isso. A gente começa dentro da empresa também a entender os diferentes perfis que existem. A Sheila citou, numa outra fala dela, a psicopatia, né? Assim, mas dependendo do cargo e da função, inclusive a psicopatia, ela pode ser vantajosa. Por exemplo, a gente encontra grandes líderes que têm traços de psicopatia. Por quê? Porque para chegar onde eles chegam e para conseguir ordenar, orquestrar tudo o que tem que ser feito, talvez, por vezes, eles precisem desconsiderar isso que é mais subjetivo para chegar num fim almejado. Então, assim, dependendo da função, do cargo, da área, todo o contexto é muito importante nessa escolha subjetiva do colaborador ideal, né? E aí agora, Sheila, né, a gente está nesse home office, muitas vezes não é possível, né, essa interação aí olho no olho, fica bem mais complicado. Essa questão, por exemplo, a contratação mesmo, né, durante o período de home office. A gente vê empresas que estão em home office 100% desde o começo da pandemia. Fica sendo algo complicado também, né? Sobre a contratação? Isso. E entender os perfis, né? Na verdade, vai depender do segmento da empresa. Então, por exemplo, se é uma empresa de tecnologia, eu tenho percebido que os nossos clientes de tecnologia não vêm tendo problema com relação à contratação, mesmo que via online. Por quê? Porque esse segmento ele está acostumado. Então, é um segmento que, para eles, não tem muito problema, não tem muito prejuízo na contratação via online. Agora, para o meu segmento, quando eu estou falando de business mesmo, independente de se a empresa é de tecnologia, têxtil, empresa familiar, qualquer coisa ligada a negócios, a fechamento de compra e venda de empresa, é de extrema necessidade que se olhe olho no olho. Se a gente está falando de contratação, por exemplo, de indústria, de qualquer trabalho que seja um trabalho braçal, não é necessário que se olhe olho no olho. Porque os trabalhos que sejam que são um pouco mais instintivos, vamos dizer, eles não são tão pessoais para você contratar olho no olho. Então, vai depender muito do setor, da seara, do operacional que a gente está tratando. Então, nem tudo é necessário que você tenha aquela pessoalidade, aquele contato, aquilo que seja tão pessoal. Então, assim, alguns setores, eles se deram muito bem. Que, de novo, né, volta aqui o que eu tinha falado no começo da entrevista, que, assim, alguns setores vão se adaptar super bem no online. Alguns setores já estavam no online antes da pandemia começar. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava comentando até com um cliente que eu estava viajando em 2019 para Machu Picchu, e eu conheci uma pessoa. Eu estava falando para mim assim, olha, faz 2 anos que eu estou morando em vários países, porque eu sou do setor de tecnologia, e eles me contrataram via online. Eu estou trabalhando para a Adobe, eu até falei o nome da empresa, e a Adobe me contratou, e eu estou morando em vários países porque eu trabalho online. 2019, antes da pandemia, um pouquinho antes.
Então, assim, esse setor já estava fazendo isso. Agora, no meu setor, que é de business, né? Quando, de novo, que a gente vai fazer um negócio de compra e venda de empresa, em algum momento você vai ter que olhar no olho da pessoa. Tanto é que eu tive um artigo que eu escrevi sobre M&A, e eu falei assim, a gente fez tudo o que dava para fazer até a hora do sign. Então, a gente fez o due diligence, a gente fez os contratos preliminares, a gente fez o MOU, o NDA, a gente fez termo sheet, a gente fez tudo até a hora de olhar no olho no olho. Os negócios não saíram até aquela hora de você sentar na mesa e olhar e falar assim, vai ou não vai? Porque tem negócio que simplesmente você realmente tem que olhar para a pessoa e falar assim, putz, eu preciso ou não preciso, que é a parte relacional. Então, se você perguntar e falar assim, olha, Sheila, o que realmente precisa para você fechar aquele negócio, para você contratar aquela pessoa, para você colocar aquela pessoa dentro da empresa ou não colocar? A parte relacional. Existe algo que precisa do presencial. E aqueles setores que precisam daquele presencial foram altamente afetados. E existem coisas que não precisam do presencial, que não foram altamente afetadas. Agora, só mais uma coisinha, que eu acho que é extremamente importante. Existe um estudo, tá? Que eu não consegui fazer ele antes de vir para essa entrevista, e eu fiquei extremamente chateada, porque eu queria muito ter me preparado para essa entrevista e não consegui falar com a pessoa. Que é a quarta onda da pandemia, os efeitos psicológicos que a gente vai ter no setor relacional em função do afastamento que a gente teve durante esse longo período de isolamento social, principalmente para o setor latino, né, para nós que somos latinos, e a gente tem muita necessidade de abraçar. Então, assim, tem uma pesquisa já, né, uma pesquisa bem fundamentada, que fala sobre PNL, que fala sobre toda essa coisa assim que eu não entendo muito, por isso que eu queria ter conversado com essa pessoa que estudou muito sobre isso antes, que fala que principalmente nós latinos fomos muito afetados no setor de relacionamentos com o lockdown, e agora a gente está estranhando muito o nosso desinteresse em se relacionar. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas existe uma quarta onda, né, da pandemia, que é um efeito do desinteresse em se relacionar. E a gente não era assim antes. E agora a gente está também sentindo isso, assim, um certo desinteresse. Você sai com a pessoa 2, 3 vezes e depois, não quer mais saber como ela tá, sabe? Então, assim, existe esse estudo caminhando, aguardem cenas do próximo capítulo. É uma tendência, a gente acabou se acostumando, né, a não ter essa relação. A gente viu que dá para caminhar, que dá para seguir em frente sem ter essa relação. Eu acho que isso acabou afetando todo mundo, né? A gente está falando aí bastante da questão do coletivo, da empresa, do empregado, bastante na questão coletiva. Mas acho importante agora, até vou perguntar para a Bruna, o indivíduo também, né? Aquele empregado que está se sentindo de alguma forma, eu não estou conseguindo acompanhar ou eu não estou conseguindo me doar, né, como eu me doava antes para o meu trabalho. Essa pessoa precisa de uma ajuda profissional, precisa procurar um psicólogo, um médico. Quando que a pessoa pode entender, né, que ela está precisando aí de algum tipo de apoio, até para não atrapalhar o coletivo e também não perder o emprego, né? Talvez o principal parâmetro disso seria o sofrimento. Né? Assim, quando algo foge tanto à realidade que causa esse sofrimento psíquico, talvez seja um bom momento para procurar um profissional, entender quais são essas barreiras que para eles são quase indisponíveis para continuar. Eu fico pensando, assim, que quando a gente pensa em luto, a gente pensa em luto de pessoas, né, assim, mais vinculado a esse tipo de informação. Mas existe também o luto relacionado a ideais, né, assim, ou a experiências. E a vida como a gente conhecia, né, assim, a vida laboral, como a gente estava acostumado, ela não existe mais. E isso traz mesmo, assim, momentos de isolamento, de reflexão, para, sim, a gente conseguir desinvestir efetivamente daquilo que a gente conhecia e poder, assim, se doar a novas possibilidades, né? E talvez algumas pessoas ainda estejam nesse momento, né? De muito apegados nisso que foi, ou nisso que elas gostariam que tivesse continuado, e um pouco resistentes a essa possibilidade atual de futuro, né? É isso que está
cada vez mais se mostrando como atualidade para a gente. Acho que uma coisa que talvez seja bastante importante, né, a gente até falar para quem está em casa, a questão da rotina, né? É importante que mesmo distante, aquele funcionário ele tenha a rotina dele. Isso é importante para ele, acredito que para a empresa, né? Como a gente citou, até vou usar o exemplo da Sheila, aquele funcionário que precisa estar às 8 lá na reunião. Se ele estivesse trabalhando todo dia lá na empresa, ele teria que estar às 8 horas nessa reunião. Então é importante que ele entenda que aquele é o horário de trabalho. Embora a gente sabe, né, que a gente precisou aí aliar várias tarefas, é importante que a gente tenha aí essa rotina. E eu queria que você falasse também sobre isso, Bruna, e você também, Sheila, se você achar interessante também para a sua parte, né, aí corporativa, o quanto é importante, então, a pessoa se organizar com os horários, né, naquela rotina, como ela fazia antes, né, quando ia para o escritório, quando ia para a empresa. É porque quando a gente pensa em efetividade dentro da empresa, ela tem passo a motivação. E para você ficar mesmo engajado, mesmo motivado, criar um ambiente propício para isso é muito importante. Então, se você puder, se tiver a possibilidade de dentro da tua casa, você criar um ambiente mais silencioso, ou mais ausente de distrações, assim, tecnológicas ou não, pelo menos para o momento onde você estiver trabalhando, você criar um horário fixo para início e término de trabalho, bem como seria no trabalho em si, né, no local de trabalho, mas criar aberturas para pequenas pausas possíveis, para desestressar, criar metas alcançáveis dentro disso. Todas essas pequenas estratégias, né, essas pequenas ferramentas fazem muita diferença para que você cada vez tenha esse afeto te atravessando, que te liga à motivação e assim você consiga produzir, sabe? Então, é importante um espaço ideal, é importante um horário determinado, tudo isso se faz interativo para que você consiga cada vez mais se desenvolver mesmo em tempos de crise. Aí, Sheila, você também que está aí, né, tem essa vivência no mundo corporativo, é importante, então, a pessoa manter essa rotina? Como ela mantinha antes, né? Olha, é importantíssimo ela manter essa rotina, eu concordo 1000% com a doutora Bruna, e assim, só que às vezes, quando não é possível, né, e assim, é importantíssimo e é maravilhoso quando consegue. Mas a minha experiência, ela é sempre quando o problema acontece. Então, eu não tenho experiência de quando tá tudo bem, porque nós somos advogados, né? Então, quando tá tudo bem, ninguém chama a gente. Então, o que eu posso te dizer é quando tá tudo ruim. Quando tá tudo ruim, que é quando chamam a gente, o que é saudável é que o corpo da empresa trabalhe para que aquilo melhore. Então, de novo, né? Como a gente acredita na teoria orgânica, o que um corpo faz quando algo está doente? Quando algo está muito, muito, muito ruim, ele faz uma febre. Então, por exemplo, se alguém não está conseguindo, né? O ideal seria, quando a empresa é um ambiente saudável, todo mundo para e se junta para ajudar aquela pessoa que está ruim. Entende? Agora, quando o ambiente não é saudável, o que acontece? Todo mundo para criticar aquela pessoa que não está conseguindo. Então, se todo mundo parou para criticar aquela pessoa que não está conseguindo, temos um problema. E o problema tem que ser identificado. E a gente vai para o gestor, geralmente, quando eu estou na governança, né, e fazendo um papel de identificar o que a gente chama de pílulas de veneno, né? Assim, quando a gente está no M&A, a gente chama de poison pills, uma coisa totalmente diferente, que tá ligada a aquisições agressivas, mas quando a gente está falando em governança, né, e código de ética, coisas totalmente diferentes. Então, o conceito vai para outro lugar, e esse lugar é chamar o gestor, né, chamar líderes de RH e falar assim, por que a equipe ataca quem está fraca, quem está fraco? Explica pra gente. Que empresa é essa? Porque, assim, a empresa tem que se unir para enfrentar as dificuldades do mercado, certo? Porque fora do mercado, o que a gente encontra? Concorrente, não é? Só assim, é meio básico isso. Então, se a gente encontra concorrente fora do mercado, quer dizer que dentro a gente tem que se fortalecer. Para fora, a gente brigar com o concorrente, né?
O mundo é capitalista, é assim. Então, se dentro eu já não estou bem, essa empresa tá com problema. Então, quem aqui dentro é responsável por manter um ambiente que não é saudável? E aí a gente começa a resolver todos esses problemas. Porque se eu tô com um amiguinho, esse amiguinho aqui, esse coleguinha, ele tá com uma dificuldade, e o papel dos outros coleguinhas é piorar aquele que tá com dificuldade, eu tenho duas hipóteses. Ou no mínimo, né? Ou esse coleguinha tá fazendo mal para os outros coleguinhas, ele realmente tem que sair, ou eu tenho um ambiente que não tá saudável e o líder não é eficaz. E aí a gente começa a trabalhar nessas duas frentes para corrigir o que está acontecendo dentro dessa empresa, porque esse ambiente não é um ambiente saudável. Ele está com algum problema. O que precisa sair, ou o coleguinha, ou o líder. Ou o líder precisa ser reformado, porque aquilo não está legal. Basicamente, a gente começa a agir dentro desses sistemas. Tá certo, a gente chegou aqui aos minutos finais, né, do Alesp Cidadania. Eu queria agradecer a Sheila Shimada, muito obrigada por tirar um tempinho da sua agenda para conversar com a gente aí sobre esse assunto que é tão importante. Agradeço também a Bruna Richter pela colaboração, por também tirar um espacinho da agenda e conversar com a gente sobre essa questão do home office, a saúde do funcionário, a saúde da empresa. Acho que foi bastante importante a gente conversar sobre isso, já que é uma grande tendência e a gente sabe, né, que a gente vai continuar aí trabalhando no home office por algum tempo e depois provavelmente não vai voltar 100% a ser presencial, vai ficar essa questão híbrida. Então eu acho que a gente se encontra aí em novas conversas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Thay, pela sua condução brilhante, viu? Muito obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade. Obrigada, doutora Bruna. Obrigada a você, Sheila. Obrigada, Thay, pelo convite. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.